6 meses sem coragem de fazer uma ligação. Até que um dia, um número desconhecido mudou tudo. Hoje você vai conhecer a história da Marina e do pai dela, o Osvaldo. Dois teimosos, separados por uma briga e unidos por um silêncio que durou 6 meses. Ela ensaiou 1000 vezes uma ligação que nunca teve coragem de fazer. Ele esperou do outro lado, sem saber como dar o primeiro passo. Até que a vida colocou os dois diante da pergunta mais cruel que existe. E se for tarde demais? A luz azulada do celular ilumina o rosto de Marina, enquanto ela está sentada na borda da cama. Seus dedos deslizam pela tela até parar no nome Pai Casa. O polegar paira sobre o botão de chamada, tremendo levemente. Ela respira fundo, mas não pressiona. Desiste mais uma vez de ligar para o pai, como faz há 6 meses. Na lembrança dela, um apartamento pequeno, mas organizado, onde fotos emolduradas nas prateleiras mostram uma Marina mais jovem ao lado de um homem de cabelos grisalhos, seu pai Osvaldo. Nas imagens, ambos sorriem, mas há uma linha invisível entre aquele passado e este presente solitário. Marina se levanta e caminha até a janela. A cidade está silenciosa às 3 da manhã. Dizem que existe um momento certo para tudo, um momento para falar e um momento para calar. Mas ninguém ensina a reconhecer quando esse momento está chegando ou quando já passou. A memória a transporta para 6 meses atrás, para a última vez que esteve na casa do pai. Eles estavam sentados à mesa da cozinha, pratos de comida pela metade, o clima tenso cortando o ar como uma faca. Osvaldo, com seus 68 anos, olhava para a filha com uma mistura de decepção e cansaço, dizendo que ela sempre foi teimosa, desde pequena. Marina retrucava que ele sempre foi impossível de conversar, sempre achando que estava certo em tudo. A discussão escalava rapidamente. Osvaldo tentava fazer a filha entender que a decisão de largar um emprego estável por um sonho afetaria sua vida inteira. Marina, levantando a voz, respondia que não era um sonho, era a vida dela, e que ele nunca entenderia isso porque passou a vida inteira preso numa rotina que odiava e queria que ela fizesse o mesmo. O silêncio que se seguiu foi cortante, pesado como chumbo. Osvaldo baixou os olhos sem responder. Marina pegou a bolsa e saiu, batendo a porta. O pai ficou sozinho na cozinha, a mão ainda segurando o garfo, imóvel, observando a cadeira vazia onde a filha estava sentada segundos antes. De volta ao presente, Marina pega o celular novamente e abre o histórico de chamadas. A última ligação para o pai foi há 6 meses. Durou 3 minutos e 47 segundos. Ela se lembra de cada palavra daquela última conversa telefônica. A voz de Osvaldo soava cansada, dizia que, mesmo não concordando, entendia a decisão dela e que ele, Marina o cortou, dizendo que precisava desligar porque estava no meio de uma reunião importante. Marina se despediu apressadamente, prometendo que depois falariam. Mas depois nunca chegou. 6 meses se passaram e aquele depois virou uma eternidade de silêncio. Marina digita e apaga mensagens no WhatsApp repetidamente. Escreve, pai, podemos conversar? E apaga. Digita, oi pai, tudo bem? E apaga. Tenta pai, eu sinto muito. E apaga novamente. Nenhuma palavra parece suficiente. Nenhuma frase carrega o peso do que ela realmente quer dizer. É como se 6 meses de silêncio tivessem criado uma parede intransponível entre eles. E agora ela não sabe mais por onde começar a derrubá-la. No dia seguinte, Marina está em seu escritório, distraída, olhando para papéis sem realmente vê-los. Seu sócio Rafael entra com contratos na mão, avisando que ela precisa assinar até o dia seguinte. Marina assente, mas está claramente ausente. Rafael percebe e pergunta se ela está bem, comentando que há semanas ela parece estar em outro lugar. Marina responde automaticamente que está tudo bem. São apenas questões pessoais. Rafael se senta em frente a ela e diz que eles se conhecem há 10 anos, ela pode falar com ele. Marina hesita, mas então, como se precisasse botar para fora,
Deixa escapar que brigou com o pai há 6 meses e não consegue ligar para ele. Ela explica que cada dia que passa fica mais difícil. É como se o silêncio tivesse virado uma parede. E agora, ela nem sabe mais o que dizer. Rafael tenta confortá-la, dizendo que Osvaldo é o pai dela e com certeza está esperando a ligação, porque pais sempre esperam. Marina sorri amargamente e responde que talvez o pai também não saiba o que dizer, talvez ele também esteja esperando que ela dê o primeiro passo, e aí ficam nesse impasse eterno, cada um esperando o outro até que seja tarde demais. As palavras ficam suspensas no ar, carregadas de um presságio que Marina ainda não consegue nomear. Uma sensação de urgência que ela continua ignorando. Naquela noite, Marina está no sofá com um copo de vinho na mão, assistindo a um filme antigo que não está realmente vendo. O celular toca e ela olha a tela com cautela ao ver número desconhecido. Atende. E uma voz feminina hesitante do outro lado pergunta se é Marina. Ela confirma e pergunta quem é. A voz se identifica como Júlia Mendes, vizinha de seu pai. O coração de Marina dispara instantaneamente. Ela se senta ereta no sofá, percebendo pelo tom de voz que algo aconteceu. Dona Júlia, com a voz trêmula, informa que Osvaldo foi internado naquela tarde. Teve um infarto e está no Hospital São Lucas. Ela achou que Marina deveria saber. O mundo de Marina desmorona naquele segundo. O copo de vinho escorrega de sua mão. Sua voz quebra quando pergunta como o pai está, se ele está bem, dizendo que precisa ir até lá imediatamente. Dona Júlia responde que os médicos disseram que ele está estável, mas que Marina deve vir logo. Marina já está pegando as chaves, o casaco, tropeçando nos próprios pés na pressa de sair, o coração batendo tão forte que parece querer sair do peito. 6 meses, 180 dias, 4.320 horas, e bastou um segundo para tudo mudar. Perceber que o amanhã que ela contava talvez não existisse. Marina corre pelos corredores brancos e assépticos do hospital, seus sapatos fazendo eco no piso frio. Enfermeiras passam apressadas. O cheiro de hospital invade suas narinas enquanto ela para na recepção da UTI, ofegante. Ela pergunta à enfermeira sobre o seu pai, que deu entrada naquele dia por infarto. A enfermeira verifica o computador C e informa que ele está na UTI cardíaca. Mas não é horário de visitas. O próximo horário será apenas no dia seguinte, às 6 da manhã. Marina, desesperada, diz que é a filha dele, que precisa vê-lo. Por favor. A enfermeira, com gentileza profissional, diz que entende, mas são as regras do hospital. Osvaldo está sedado e em observação. O melhor que Marina pode fazer agora é descansar e voltar no horário permitido. Se houver qualquer mudança no quadro, o hospital ligará imediatamente. Marina sente as pernas fraquejarem, segurando-se no balcão da recepção para não cair. Ela pergunta se o pai está bem, se vai ficar bem. A enfermeira responde que o médico responsável conversará com ela no dia seguinte. Por enquanto, o quadro é estável. Estável. A palavra soa vazia, insuficiente, cruel. Marina olha para as portas duplas da UTI, tão perto e tão inacessíveis. Do outro lado daquela porta está o homem com quem ela precisa falar há 6 meses. E ela não pode entrar. Marina não vai embora. Ela se instala numa cadeira desconfortável de plástico na sala de espera, cercada por outras pessoas em vigília noturna. Uma mulher idosa reza baixinho no canto. Um jovem casal está abraçado. Um homem de uniforme de trabalho mantém a cabeça entre as mãos. O relógio na parede marca 3h27 da manhã. Marina olha para o celular e abre a galeria de fotos, rolando até encontrar imagens antigas. Ela na formatura da faculdade, e Osvaldo explodindo de orgulho e alegria ao seu lado. A memória a leva para 15 anos atrás, um dia depois do funeral de sua mãe Alice. A casa estava envolta num silêncio opressivo. Osvaldo sentado na poltrona, olhando para o nada, completamente perdido. Marina, então com 27 anos, tentando ser forte, perguntava se o pai havia comido alguma coisa naquele dia.
Osvaldo não respondia. Marina se ajoelhava ao lado da poltrona, dizendo que sabia que estava difícil, que para ela também estava, mas que precisavam seguir em frente, era o que a mãe gostaria. Osvaldo finalmente falava, a voz embargada dizendo que foram 35 anos com Alice. 35 anos. Como é que ele seguiria sem ela? Marina segurava as mãos do pai e prometia que ele não seguiria sozinho. Ela estava ali. Eles ficariam bem. Osvaldo puxava a filha para um abraço apertado e ambos choravam em silêncio, segurando um ao outro como náufragos seguram destroços no meio do oceano. De volta ao presente, Marina limpa as lágrimas que rolam pelo rosto. Quando foi que aquela proximidade se perdeu? Quando as palavras começaram a ser mais difíceis? Quando o amor se transformou em distância? Seu celular vibra com uma mensagem de Rafael, perguntando se ela conseguiu falar com o pai, e dizendo que está disponível se ela precisar. Marina não responde. Em vez disso, abre o bloco de notas e começa a escrever, como se pudesse traduzir em palavras tudo o que ficou engasgado nestes 6 meses. Ela escreve que queria ter ligado. Todos os dias quis que pegou o telefone 1000 vezes. Mas o orgulho, o medo, a vergonha pesavam mais que a vontade. E agora está ali, numa sala de espera, percebendo que o tempo não espera por ninguém, que as palavras não ditas se acumulam até sufocarem. Perdão não deveria ser tão difícil. Amor não deveria ter prazo de validade. Mas a gente vai deixando para depois, achando que sempre haverá um amanhã, até que ela para de escrever. Não consegue terminar a frase. Não consegue admitir o que pode acontecer. A luz do dia começa a entrar pelas janelas da sala de espera. Marina cochilou por alguns minutos e acorda sobressaltada ao ouvir uma médica no corredor chamando pelos familiares de Osvaldo Ferreira. Marina pula da cadeira e corre até ela, identificando-se como a filha e perguntando como o pai está. A médica explica que Osvaldo teve um infarto agudo do miocárdio, conseguiram estabilizá-lo, mas ele precisou passar por uma angioplastia de emergência. O procedimento foi bem sucedido. Marina pergunta se pode vê-lo. A médica informa que ele está na recuperação, ainda sob efeito da sedação. Nas próximas horas vai despertar gradualmente. Marina poderá vê-lo no próximo horário de visita, às 6 horas. Mas precisa entender que o pai está frágil. Nada de emoções fortes ou conversas que possam alterá-lo. Marina assente, mesmo sabendo que a conversa que precisa ter é feita inteiramente de emoções fortes. Marina vai até a cafeteria do hospital e se senta sozinha, mexendo no café sem conseguir beber. O celular toca. É Rafael novamente perguntando como está o pai. Marina responde que está estável, passou por cirurgia, ela poderá vê-lo daqui a pouco. Rafael agradece a Deus e diz para ela esquecer o escritório naquele dia, ficar com o pai, que eles resolverão tudo. Marina faz uma pergunta que a atormenta. E se ela não souber o que dizer? E se depois de 6 meses de silêncio ela simplesmente não consiga falar? Rafael tenta tranquilizá-la, dizendo que quando ela vir o pai, as palavras vão sair naturalmente. Mas Marina não tem tanta certeza. Ela carrega 6 meses de conversas imaginárias, de desculpas ensaiadas, de palavras perfeitas que nunca serão ditas do jeito que ela planejou. Marina percebe que passou a vida toda achando que teria tempo. Tempo para consertar. Tempo para perdoar. Tempo para dizer "eu te amo", sem que soasse forçado ou desesperado. Mas o tempo é a mentira mais cruel que contamos a nós mesmos. O relógio marca 5h45. 15 minutos para o horário de visita. 15 minutos para encontrar as palavras certas. 15 minutos para desfazer 6 meses de ausência. Marina se levanta, joga o café fora sem ter bebido e caminha de volta para o corredor da UTI, cada passo pesado como concreto. Quando chega, já há outras pessoas esperando na porta. A enfermeira verifica os nomes e finalmente as portas se abrem. Marina respira fundo, sentindo o coração na garganta.
e entra. Marina para na porta do leito 7. Através do vidro, vê Osvaldo pela primeira vez em 6 meses. Ele parece menor, mais frágil, conectado a fios e máquinas que apitam em ritmo constante. O som do monitor cardíaco ecoa no silêncio, marcando cada batida do coração que quase parou. Marina sente um aperto no peito que quase a impede de respirar. Ela entra devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento frágil. Osvaldo está de olhos fechados, mas não parece estar dormindo. Parece estar em algum lugar entre o sono e a consciência, flutuando num limbo medicado. Marina puxa uma cadeira e se senta ao lado da cama, pegando a mão do pai com cuidado para não desconectar nenhum dos tubos. A mão de Osvaldo é quente, mas a pele está fina, as veias saltadas. São mãos de quem trabalhou a vida inteira. Mãos que a seguraram quando criança, que a ensinaram a andar de bicicleta, que bateram palmas em sua formatura. Mãos que ela não segurava há 6 meses. Marina sussurra, dizendo que é ela, a Marina. Osvaldo não reage imediatamente. Marina aperta a mão dele um pouco mais forte e diz que queria ter ligado, queria tanto. Mas ela é teimosa. Ele sempre disse isso. Teimosa igual a mãe. Ela sorri com tristeza ao mencionar Alice e relembra quando tinha uns 8 anos e brigaram porque ela queria um cachorro e ele disse que não. Ela ficou 3 dias sem falar com o pai. 3 dias inteiros. E a mãe ficou louca dizendo que ela tinha puxado a teimosia de alguém. Osvaldo ria porque sabia que era dele. Marina limpa uma lágrima e diz que 3 dias é fácil, mas 6 meses é uma vida inteira. É acordar todo dia com um peso no peito. É pegar o telefone e sentir que esqueceu como se fala com aquela pessoa. É ter 1000 coisas para contar e ninguém para contar. A memória volta para 8 meses atrás, quando Marina e Osvaldo estavam no quintal da casa dele. O pai mexia em suas plantas, sua paixão silenciosa, enquanto Marina observava e comentava que estava pensando em largar a empresa para abrir um ateliê só dela, trabalhar com cerâmica, com arte. Osvaldo parou de regar as plantas, surpreso, questionando se ela largaria tudo o que construiu do zero, um negócio estável, com clientes e funcionários. Marina respondeu que nunca quis isso, que sempre sonhou em trabalhar com arte. Ele sabia disso. Osvaldo colocou o regador de lado e disse que sonhos são bonitos, mas não pagam as contas. Ele sabia do que estava falando. Passou a vida inteira num emprego que não era seu sonho, mas era o que garantia comida na mesa, a educação dela, a casa. Marina, frustrada, perguntou se ele foi feliz. Se foi feliz vivendo uma vida que não era a dele. O silêncio que se seguiu foi a resposta. Osvaldo voltou a regar as plantas, evitando o olhar da filha, incapaz de responder à pergunta que os dois já conheciam a resposta. Marina olha agora para o pai na cama do hospital e diz que ela lhe perguntou se ele foi feliz, e ele não respondeu, mas ela já sabia a resposta, e era justamente por isso que ela precisava fazer diferente, não por rebeldia, mas porque a vida é curta demais para viver a vida dos outros. Nesse momento, Marina percebe os dedos de Osvaldo se mexerem levemente. Ela se inclina mais perto, perguntando se ele está ouvindo. Os olhos de Osvaldo se movem sob as pálpebras fechadas, e lentamente, com esforço visível, eles se abrem. Desfocados a princípio, levam alguns segundos até encontrarem o rosto de Marina. Uma lágrima escorre do canto do olho dele quando a vê. Osvaldo pronuncia o nome dela com voz rouca, quase inaudível. Marina segura a mão do pai com as 2 mãos e diz que está ali. Osvaldo comenta, surpreso, que ela veio. Marina responde que claro que veio, pedindo desculpas por ter demorado tanto, desculpas por tudo. Osvaldo tenta falar, mas começa a tossir. Marina se levanta assustada, mas ele faz um gesto para que ela se acalme. Quando consegue falar novamente, diz para ela não pedir desculpa, que quem deveria se desculpar era ele. Marina insiste que a culpa foi dela também. Ela disse coisas que não devia. Ela o magoou. Osvaldo, com dificuldade, responde que ela tinha razão sobre tudo, que ele passou a vida com medo, medo de arriscar, e quis que ela tivesse o mesmo medo para se proteger.
Marina se senta novamente, segurando firme a mão do pai. Osvaldo continua dizendo que ela não precisa de proteção, ela precisa voar, e que a mãe dela diria isso. Marina sorri e responde que a mãe diria para eles pararem de ser teimosos e se abraçarem. Osvaldo sorri fraco e comenta que a esposa Alice sempre foi mais sábia. Os minutos de visita passam rápido demais. Marina conta ao pai sobre o ateliê que abriu, sobre as peças que tem criado, sobre como tem sido difícil, mas libertador ao mesmo tempo. Osvaldo ouve cada palavra com os olhos brilhando, mesmo na fragilidade, absorvendo cada detalhe da vida da filha que ele não acompanhou nos últimos meses. Osvaldo pergunta se ela levou aquele último trabalho, o que ela tinha mostrado antes de... As palavras ficam suspensas. Antes da briga, a frase que nenhum dos dois precisa completar. Marina responde que levou e que tem feito sucesso. As pessoas amam seu trabalho. Osvaldo diz que é porque ela é talentosa. Sempre foi. Ele sempre soube disso. A enfermeira entra no leito informando que, infelizmente, o tempo de visita acabou. O Sr. Osvaldo precisa descansar. Marina assente, mas não solta imediatamente a mão do pai. Ela diz que voltará à tarde no próximo horário. Osvaldo agradece por ela ter vindo. Marina responde que deveria ter vindo antes. Deveria ter ligado. Osvaldo aperta de volta a mão dela e diz que ela está ali agora. É o que importa. Marina beija a testa do pai dizendo que o ama. Ele responde que também a ama, sempre amou. Marina sai do leito sentindo-se mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Leve pelo perdão trocado, pela reconciliação que finalmente aconteceu. Pesada pela consciência aguda do tempo perdido, dos meses que poderiam ter sido diferentes. No corredor, ela encontra Dona Júlia chegando para visitar. A vizinha pergunta como Osvaldo está, e Marina responde que ele acordou, conversaram. Júlia agradece a Deus, e então conta que viu Osvaldo outro dia no quintal. Ele estava cuidando das plantas quando começou a passar mal. Foi sorte ela estar voltando do mercado e ter visto. Chamou a ambulância na hora. Marina agradece profundamente, dizendo que se não fosse Dona Júlia, ela não consegue nem imaginar. Júlia aperta seu braço com carinho maternal e diz que pode contar uma coisa. Osvaldo falava de Marina toda hora. Toda vez que se encontravam, ele mostrava alguma coisa que ela tinha postado, algum trabalho dela, estava tão orgulhoso. Mas também estava sofrendo com o afastamento. Júlia conta que Osvaldo disse uma vez que tinha estragado tudo e não sabia como consertar. Ela sugeriu que ele ligasse para a filha, mas ele tinha medo de Marina não querer falar com ele. Marina deixa as lágrimas caírem livremente, comentando como eles dois são idiotas, cada um esperando o outro dar o primeiro passo, e quase... Júlia interrompe dizendo que não aconteceu. Eles tiveram a chance. Nem todo mundo tem essa sorte. As palavras de Júlia ecoam na mente de Marina, enquanto ela caminha pelo corredor. Quantas pessoas no mundo estão vivendo esse mesmo impasse neste exato momento? Quantos filhos e pais separados por orgulho? Quantos "eu te amo" engasgados na garganta? Quantas ligações que nunca aconteceram e nunca mais acontecerão? Mais tarde em casa, Marina está se arrumando para voltar ao hospital. Enquanto se prepara, pega o celular e abre o bloco de notas onde havia começado a escrever durante a madrugada. Ela lê o que escreveu e, em vez de apagar, continua escrevendo. Escreve que hoje disse ao pai que o ama. Hoje ouviu ele dizer que a ama. Hoje perdoaram o tempo perdido. E percebe agora que talvez o tempo nunca tenha sido realmente perdido. Talvez ele estivesse apenas esperando o momento certo. O momento em que eles fossem corajosos o suficiente para deixar o orgulho de lado e escolher o amor. A ligação que nunca aconteceu talvez nunca precisasse ter acontecido, porque no final ela veio e ele a esperou, e é isso que importa. Marina salva o texto e coloca o celular no bolso. Pega a bolsa e está saindo quando para na porta. Volta e abre uma gaveta de onde tira uma pequena caixa. Dentro há uma escultura em cerâmica que fez há meses,
Um pai e uma filha abraçados, formas abstratas, mas reconhecíveis na simplicidade do amor. Ela nunca teve coragem de dar ao pai, mas agora a leva consigo. No entardecer, Marina volta ao leito 7. Osvaldo está acordado, parecendo um pouco mais alerta. Ela mostra a escultura, dizendo que a fez pensando nele. Neles dois, queria ter dado antes. Mas melhor tarde do que nunca. Osvaldo pega a peça com cuidado e atenção. Seus olhos se enchem de lágrimas novamente. Pai e filha passam aquela tarde conversando sobre Alice, sobre sonhos antigos e novos, sobre o quintal de Osvaldo que precisa de cuidados, sobre o ateliê de Marina que ele promete visitar assim que sair do hospital. Eles não falam sobre a briga, não falam sobre os 6 meses de silêncio. Essas palavras não precisam mais ser ditas, porque ambos entendem agora que o perdão não está nas explicações ou justificativas. Está no simples ato de estar presente, de segurar a mão, de dizer, eu te amo sem medo. Quando o horário de visita termina novamente, Marina se despede com um beijo e uma promessa. Voltará no dia seguinte, e no outro, e em todos os dias, até ele ir para casa. Osvaldo pergunta se quando for para casa ela virá jantar. Marina sorri e responde de forma aliviada, que toda semana, sem falta. A ligação que nunca aconteceu ensinou a Marina mais do que 1000 conversas poderiam ensinar. Ensinou que o tempo não espera por ninguém, que o orgulho é uma prisão que construímos para nós mesmos, que depois é a palavra mais perigosa do vocabulário humano. Mas também ensinou que nunca é tarde demais, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há vida, enquanto ainda há uma chance, e que o amor verdadeiro sobrevive ao silêncio, à distância, ao tempo. Ele apenas espera, paciente e persistente, pelo momento em que somos corajosos o suficiente para dizer: eu te amo, eu te perdoo, eu estou aqui. Às vezes, esse momento chega quase tarde demais, equilibrando-se na beira do precipício, mas chega. E quando chega, percebemos que valeu a pena esperar, valeu a pena lutar, valeu a pena voltar. A câmera se afasta do leito enquanto Marina sai do hospital ao entardecer. Ela para no estacionamento, pega o celular e, dessa vez, sem hesitar um segundo, adiciona o número do pai aos contatos favoritos. Logo acima da mãe, que nunca saiu de lá. 3 corações agora unidos novamente. Uma família que por 6 meses esteve quebrada, incompleta, perdida no silêncio do orgulho, mas que agora está presente, viva, renascendo do quase fim. Marina entende, enfim, que as ligações mais importantes não são as que fazemos pelo telefone, mas as que mantemos com o coração, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o silêncio grita mais alto que as palavras, mesmo quando achamos que é tarde demais. Porque enquanto houver vida, enquanto houver amor, nunca é tarde para dizer: eu estou aqui, eu te amo, e desta vez eu não vou mais embora. Enquanto você ouviu essa história, talvez alguém tenha passado pela sua cabeça. Um pai, uma mãe, um filho, alguém de quem você se afastou. E para quem você sempre pensa em mandar mensagem, mas deixa para amanhã. O problema é que a gente vive como se o amanhã fosse garantido. E nem sempre é. Se essa história tocou você, respira fundo e pensa. Qual é a ligação que você adiou demais? Se quiser, compartilha nos comentários, sem nomes, uma situação que você viveu ou ainda vive com alguém da sua família. Às vezes, escrever é o primeiro passo para curar o silêncio. E lembre-se, enquanto houver vida, ainda dá tempo. Gostou dessa história? Deixe seu like, comente o que mais te emocionou e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.